Queridos irmãos, convido-vos a abrirem as vossas Bíblias na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, no capítulo 1. Vamos ler os versículos 3 a 14. Efésios, capítulo 1, versículos 3 a 14. Diz assim a palavra do nosso Deus. Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele. Em amor nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si, no amado, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça, que ele fez abundar para conosco em toda a sabedoria e prudência, descobrindo-nos no mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Nele digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para louvor da sua glória. Nós, os que primeiro esperávamos em Cristo, em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão de Deus, para louvor da sua glória. Amém. Queridos irmãos, hoje é um dia especial para a Igreja. Sempre que a Igreja pode celebrar um ou mais batismos, é um tempo simbólico, porque é uma ordenança que foi dada pelo nosso Senhor Jesus à Igreja, e é um tempo em que, se é verdade que somos um povo da palavra, é um tempo particular porque essa palavra se torna visível e ilustrada perante as nossas faces, perante os nossos olhos, daquilo que é a nossa salvação. O batismo, de uma forma simples, é isso mesmo, é a ilustração da nossa fé. Deixem-me dar duas definições simples que vêm de duas confissões que os irmãos devem conhecer. A primeira é a da Confissão Batista de 1689, que nos diz assim, prestem bem atenção porque é importante e é interessante que nós tenhamos o sermão antes de vermos celebrarmos este batismo, antes de o vermos com os nossos olhos, podermos entendê-lo com a nossa mente e colocá-lo no nosso coração para o valorizarmos pelo seu significado, não por aquilo porque a nossa tendência é fazermos das coisas acerca de nós próprios. Certo? E voltarmos à palavra ajuda-nos a colocar o foco no local correto. Vejam o que a Confissão de 1689 diz, que o batismo é uma ordenança do Novo Testamento, instituída por Jesus Cristo para ser, para a pessoa batizada, um sinal da sua comunhão com Cristo, na sua morte e ressurreição, da sua união com Ele, da remissão dos pecados, da consagração da pessoa a Deus através de Jesus Cristo para viver e andar em novidade de vida. Ok? É uma definição abrangente, mas que nos aponta para aquilo que é a nossa identidade. Quem é que nós somos? Somos pessoas que estamos unidas a Jesus Cristo. Essa é a nossa salvação, essa é a nossa identidade, essa é a razão pela qual fazemos tudo aquilo que nós fazemos. Essa é a razão da nossa esperança, essa é a razão da nossa fé. Vejam a confissão de fé desta Igreja no artigo 12, porque define o que é o batismo e fala sobre as duas ordenanças. Diz, nós acreditamos, isto é aquilo que a Igreja da Lapa diz que acredita, que afirma. Nós acreditamos que o batismo e a ceia do Senhor são ordenados pelo próprio Senhor Jesus. Ok? Nós não fazemos, o batismo não acontece, esta celebração não acontece simplesmente porque esta igreja local o inventou.
É uma ordenança. É dado para a Igreja cumprir com um determinado propósito. E depois diz, o primeiro, que é o batismo, está ligado à entrada na comunidade da nova aliança. A última, que é a ceia, com a renovação contínua da aliança. E depois diz, juntos são simultaneamente o juramento de Deus a nós. Irmãos, esta vai ser uma coisa essencial enquanto pensamos sobre Efésios 1, 3 a 14. Que é, nós tendemos a nossa tentação, enquanto pessoas egoístas que somos, é centrar as coisas em nós próprios. Mas o batismo não é acerca de nós ou do que nós fazemos, é acerca daquilo que Deus já fez e continua a fazer. Ok? Os dois, tanto o batismo como a ceia, são simultaneamente o juramento de Deus a nós. Meios de graça divinamente ordenados, os nossos votos públicos de submissão ao outrora crucificado e agora ressurreto Cristo e antecipações do seu retorno e da consumação de todas as coisas. Irmãos, o batismo é uma questão de identidade. As duas ordenanças dadas por Jesus à Igreja são símbolos da nossa identidade. O batismo significa o anúncio público de uma nova identidade. A ceia do Senhor é a lembrança contínua dessa identidade. E a carta aos Efésios, se os irmãos a conhecem bem, foi escrita exatamente para lembrar e para formar a identidade daquela igreja. A carta começa com um hino soberbo, que nós já o lemos, que louva a Deus pelo seu plano e obra salvadora. Conhecer e compreender, irmãos, este hino é muito importante na formação da nossa identidade enquanto filhos de Deus, porque dia após dia nós somos tentados a centrar as coisas em nós. E quando vimos e cultuamos juntos, quando temos o batismo, quando temos a pregação da palavra, quando temos a ceia, nós somos lembrados da nossa identidade e focarmos os nossos olhos naquilo que é realmente importante. E por isso eu gostaria que nós pudéssemos responder, em relação a este texto e em relação à nossa salvação, 5 perguntas muito simples. O quem, o quê, porquê, como e para quê? 5 perguntas muito simples. Em primeiro lugar, o quem, irmãos. Vejam neste texto quem é o autor, e deixa-me até dizer o ator, e quem são os beneficiários. Vejam o versículo 3, que acaba por ser o sumário de todo o hino. Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais, e aqui espirituais, irmãos, não é bênçãos não materiais, mas é bênçãos do Espírito Santo. Ok, irmãos? E depois diz, nos lugares celestiais em Cristo. Agora pensem, irmãos, isto é a nossa identidade. Todo o plano e a concretização do plano de redenção tem Deus como agente principal. Deus é tanto o autor como o ator principal da nossa salvação. Por outras palavras, costumamos dizer que Ele é o autor e o consumador da nossa salvação. E é por isso mesmo que Paulo, notem isto, Paulo agradece a Deus e louva a Deus. Irmãos, nós não vamos encontrar no texto bíblico o louvor à Igreja. Temos o louvor a Deus. Porquê? Porque é Deus que é o autor e consumador da nossa salvação. Irmãos, se os irmãos virem, mesmo quando Paulo, tendo as vossas Bíblias abertas, mesmo quando Paulo reconhece no versículo 15, depois deste hino, reconhece a salvação e reconhece a fé e o amor daquela igreja, vejam o versículo 15, pelo que ouvindo eu também a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o vosso amor para com todos os santos, o que é que Paulo faz? Dá graças a eles? Não, vejam o versículo 16, não cesso de dar graças a Deus por vós. Porquê, irmãos? Porque Deus não é apenas o autor da nossa salvação, Ele é também o ator da nossa salvação. Ele é aquele que planeou e decretou todas as coisas, mas é aquele também que concretiza todas as coisas. Portanto, mesmo quando Paulo reconhece que a Igreja evidencia de forma visível fé e amor, ele dá graças a Deus.
porque essa fé e esse amor são também dádivas do próprio Deus à Igreja. É a forma visível com que fica provado que Deus está a trabalhar neles. E é por isso que o batismo é acerca daquilo que Deus faz, não é acerca do que nós fazemos. Mesmo, irmãos, quando chegamos ao versículo 13 e Paulo menciona que eles ouviram e que eles acreditaram, Paulo não está a dizer que essa audição e essa fé são as causas da sua salvação. Paulo está a dizer que a fé deles é o meio pelo qual Deus concretiza a sua salvação. E voltando a um texto que é muito conhecido entre nós, Efésios 2:8, temos exatamente isto. Porque, esta é a causa, porque pela graça sois salvos. Esta é a causa. A causa da nossa salvação é a graça de Deus. E depois diz, mediante a fé. O que significa que a fé é um meio, não é uma causa. Nós não somos salvos por causa da nossa fé. Nós somos salvos pela graça de Deus que, por meio da fé, nos salva. E isto, é por isso que Paulo diz, concluindo o versículo 8, capítulo 2, e isto não vem de vós, é um dom de Deus. A vossa salvação, diz Paulo, não é algo que vocês conquistaram, não é algo até que vocês escolheram, é um dom que Deus vos deu, incluindo a vossa própria fé, e por isso vocês louvam a Deus. E por isso nós damos graças a Deus. Agora vejam ao mesmo tempo, irmãos, como este plano é todo ele trinitário. A própria estrutura de todo o hino ele é trinitário. Tem a ver com aquilo que o Pai, que o Filho e que o Espírito Santo fazem. Obras que podem ser distinguidas, mas nunca separadas. Pai, Filho e Espírito Santo em união consigo mesmos concretizam todas as coisas. Vejam como o hino está dividido por um refrão, se assim o podemos dizer, que é o propósito de todas as coisas, do versículo 3 até ao início do versículo 5, e depois a segunda parte do versículo 5 até ao versículo 12, e depois dos versículos 13 e versículos 14. E por isso, irmãos, à pergunta simples, quem? Nós respondemos o Pai, o Filho e o Espírito Santo. A nossa salvação vem do Pai, no Filho e pelo Espírito Santo. O Pai decreta, o Filho cumpre e o Espírito Santo aplica. O Espírito Santo torna real nas nossas vidas. Por isso, irmãos, quem é a personagem principal e soberana na história? É o Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Onde é que então nós encaixamos nesta história? Porque nós encaixamos mesmo neste hino. Nós somos beneficiários de tudo aquilo que Deus faz. Nós somos, notem isto, irmãos, nós somos personagens ativas na história. Os seres humanos não são passivos nesta história, mas ainda assim nós somos os receptores, os beneficiários daquilo que Deus faz. Porque Deus é o autor e consumador da nossa salvação. E não é possível enfatizar demasiado a importância desta verdade. E esta verdade permite que nós nos foquemos naquilo que é realmente importante, que é no nosso Deus. Saber que Deus é a personagem principal e que nós somos o que somos unicamente e exclusivamente devido a Ele. Que a Ele devemos todas as coisas. E isto é o melhor antídoto que nós podemos ter em relação ao nosso egocentrismo. Porque dá-nos a atitude correta. Humildade e adoração. Porque em vez de termos a pregação de que nós somos capazes, em vez de termos a sensação de que nós merecemos o que alcançamos, nós dobramos os nossos joelhos e nós adoramos porque sabemos que tudo aquilo que nós somos foi conquistado pelo Senhor Jesus. Porque Deus planeou todas as coisas e Ele também cumpre todas as coisas. Por isso, irmãos, estamos reunidos para cultuar, para adorar a Deus, porque a Ele e somente a Ele nós devemos todas as coisas. E neste batismo nós estamos a celebrar não o que o Bruno Sousa fez, mas o que Deus é e o que Deus fez na vida dele. E por isso a Ele toda a glória. Vamos às outras perguntas agora, mas respondê-las de uma forma mais sucinta. Pergunta número 2. O quê?
Já vimos o quem, vamos o quê? Todas as obras, tudo aquilo que Deus fez, desde o plano até à sua concretização. Irmãos, notem a abrangência, lendo este hino, notem a abrangência temporal dos planos de Deus. É desde a eternidade passada até à eternidade futura. É desde o versículo 4, antes da fundação do mundo, antes de haver criação, até que nós tomemos no futuro posse da herança que Jesus conquistou. Agora notem, irmãos, Deus não apenas garante a possibilidade da nossa salvação. Mais uma vez, Deus é o autor e o ator da nossa salvação. Não há detalhe que lhe escape. O hino apresenta o plano e as obras de Deus com tal abrangência que retira da esfera humana qualquer influência neste processo. Porque antes mesmo de haver criação já era. E mesmo quando partirmos deste mundo e o nosso corpo morrer, ainda assim a nossa herança está garantida. Porque ela não está garantida por nós, ela está garantida por aquilo que Jesus fez. E isto é muito importante para nós. Todos os verbos e toda a ação neste hino é dada a Deus. E a lembrança de tudo o que Deus fez é central para a nossa fé. O oposto da lembrança nas Escrituras, que é o esquecimento, é uma das razões mais comuns para apresentar a infidelidade de Israel nas Escrituras. Lemos, por exemplo, e podíamos ler tantos textos, podíamos seguir o texto bíblico, exemplo após exemplo. Mas vejam, por exemplo, o Salmo 106:13. Cedo, porém, e esta é a nossa natureza, é por isso que nós precisamos do batismo e da ceia sempre perante nós, para sermos lembrados continuamente da nossa identidade. Porque de outra forma, Salmo 106:13, cedo, porém, se esqueceram das suas obras e não esperaram o seu conselho. Esta é a nossa tentação. É esquecermos quem nós éramos sem Jesus. É confundirmos as bênçãos de Deus na nossa vida com a nossa própria virtude. E sei que as senhoras estudaram um livro, o difícil livro de Juízes, e a pergunta que podemos fazer: porquê que nós vemos aquele caos crescente? Porque segundo Juízes 2:10 diz: e foi também congregada toda aquela geração a seus pais, e outra geração após eles se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco a obra que fizera a Israel. Esqueceram-se da sua identidade. Esqueceram-se que eram o que eram por aquilo que Deus fez. A lembrança é o que nos leva ao louvor. Salmo 116:12-14. Que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Após meditarmos e pensarmos sobre tudo aquilo que Deus faz, qual é a resposta? Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor, pagarei os meus votos ao Senhor, agora na presença de todo o seu povo. Irmãos, é por isso, mais uma vez, que Deus nos deu estas duas ordenanças. Que o nosso Senhor deixou estas duas ilustrações, sinais e símbolos da nossa fé, da nossa identidade, o batismo e a ceia. O batismo simboliza a nossa nova identidade ao ilustrar aquilo que Deus fez por cada pessoa, e a ceia é o símbolo que permite manter a lembrança de quem nós somos, ao nos lembrarmos quem somos e por que somos o que somos. E por isso aí focamos os nossos olhos em Deus e não em nós. Número 3. Porquê? Primeiro já vimos o quem, o quê, agora o porquê. A razão, o fundamento de tudo aquilo que Deus faz. Extremamente importante também para a nossa fé. Este hino, irmãos, explicita a razão pela qual Deus planeou e executa a nossa salvação. E as razões pelas quais Deus decretou e está a concretizar a sua salvação não tiveram nada a ver connosco. Vejam o texto. E vejam o que o texto diz. Versículo 4. Em amor. Versículo 5. Segundo o beneplácito da sua vontade. Versículo 7. Segundo as riquezas da sua graça.
Versículo 9, segundo o seu beneplácito. Versículo 11, conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade. Então, irmãos, porquê é que Deus faz tudo aquilo que faz? Porquê é que Deus nos deu salvação? As razões são estas. É o seu amor, a sua vontade, a sua graça, a sua bondade e o seu propósito. Notem, irmãos, em algum momento diz que os filhos de Deus foram escolhidos porque fizeram alguma coisa ou porque eventualmente venham a fazer alguma coisa. Os planos de Deus e as suas escolhas são, irmãos, um mistério para nós, mas nós sabemos isto. As razões das suas escolhas só podem ser única e exclusivamente encontradas em quem Deus é. Não são encontradas em nós. Não são encontradas em quem nós somos ou naquilo que nós fazemos. São encontradas somente em Deus. Nós não sabemos todas as razões que levam Deus a fazer e a escolher-nos pessoalmente. Sabemos, no entanto, isto. Não teve nada a ver connosco, tem tudo a ver com Ele. Em verdade, irmãos, este é o maior antídoto que nós temos para o orgulho. Quando compreendemos e percebemos as perguntas do apóstolo Paulo, que o apóstolo Paulo fez e necessárias à igreja em Corinto. Porque quem te diferencia, diz Paulo em 1 Coríntios 4:7, e que tens tu que não tenhas recebido? E se o recebeste, por que te glorias, como se não o houveras recebido? Entendem, irmãos? No momento em que nós entendemos que nós não contribuímos em nada para a nossa salvação, que as razões pelas quais Deus nos escolheu não tiveram nada a ver connosco, mas que tiveram a ver com quem Deus é, com a sua vontade, com o seu amor, com a sua graça, com a sua bondade para connosco. Então, nós somos humildes porque aquilo que nos diferencia não somos nós, mas aquilo que Deus faz. Não existe em momento algum que nós possamos chegar à frente, colocar-nos em bicos de pés e podermos dizer o que me diferencia de mim ou de outro tem a ver com alguma coisa que eu fiz. Mas em vez disto, dizemos aquilo que me diferencia tem a ver com Deus e com a sua graça. Pergunta número 4. E esta é a altura que o Filipe e o Bruno têm que seguir viagem. Pergunta número 4. Como? A forma como Deus cumpre o seu plano. Como, irmão? Já vimos o quem, já vimos o quê, já vimos o porquê e agora vemos o como. A forma como Deus cumpre o seu plano. Irmãos, como nós vimos, e voltando atrás à primeira pergunta, este hino, é um louvor ao Deus Trino. Lembrem-se disto, irmãos. É um louvor a Deus Pai, que é a origem e a fonte de todas as nossas bênçãos. É um louvor ao Deus Filho, no qual Deus cumpre todas as suas promessas. E é um louvor a Deus Espírito Santo, que é aquele que nos dá todas as bênçãos, ao ponto do versículo 3 chamar estas bênçãos de bênçãos espirituais. Irmãos, com uma exceção, no Novo Testamento, sempre que os irmãos lerem a palavra espiritual ou espirituais, não se refere à divisão platónica entre o material e o espiritual. Refere-se à pessoa do Espírito Santo. Ok, irmãos? Isto para nós não entendermos e não fazermos más interpretações, porque nós tendemos a ser muito neoplatónicos na forma como vemos a nossa vida. E fazemos uma fragmentação entre as coisas espirituais e as coisas mundanas. A Bíblia não tem esta divisão, irmãos. E, portanto, estas bênçãos podem ser propriamente chamadas de bênçãos espirituais porque elas são concedidas e dadas pelo Espírito Santo. É por isso que, nessa medida, elas são espirituais. Porque se os irmãos, deixem-me dar um exemplo simples, se os irmãos forem há um momento em que o povo estava para construir o templo, diz que aqueles homens foram cheios do Espírito Santo para construírem o templo. Uma coisa bem material e bem física. E, portanto, o espiritual não se refere às coisas não materiais. De forma particular, irmãos, notem isto, porque Paulo enfatiza muito isto.
A pessoa e a obra do Senhor Jesus Cristo é central e é enfatizada neste hino. As duas ordenanças dadas à Igreja têm esta ênfase. No batismo temos o símbolo da união com Jesus na sua morte e ressurreição. Na ceia temos a obra do Senhor Jesus que morreu no nosso lugar. Ok? Tudo aquilo que Deus faz é ilustrado e torna-se visível e é interpretado pela pessoa do Senhor Jesus Cristo, que se tornou pessoa como nós, se tornou ser humano como nós. E é só por isso que nós podemos conhecer Deus. Porque Deus é invisível e Deus não pode ser conhecido em si mesmo, porque nós somos limitados na nossa compreensão, mas é o Senhor Jesus que o torna visível e que nos dá a conhecer quem Deus é. A encarnação, a vida, a morte, a ressurreição e a ascensão de Jesus são o clímax e o meio pelo qual Deus concretiza o seu plano de salvação. E vejam que Jesus não apenas nos salva pessoalmente, mas que o plano é muito mais abrangente, como o texto diz. O propósito de Deus é restaurar todas as coisas, as visíveis e as invisíveis. Por isso, irmãos, notem isto. É a união e somente em união com Jesus que nós podemos tomar posse de todas as bênçãos. Irmãos, em Cristo, a frase em Cristo, ou de outras formas, nele ou no amado, é não só a frase mais importante nesta passagem, como em toda esta carta. Sabem quantas vezes aparece só neste hino, esta frase? Aparece 11 vezes. É repetida 11 vezes. E nos primeiros 2 capítulos desta carta, para enfatizar, para os lembrar da sua identidade em Jesus e em união com Jesus, Paulo repete-a mais de 20 vezes em 2 capítulos. Porquê, irmãos? Porque no plano de Deus todas as coisas são redimidas na e pela pessoa de Jesus Cristo. Vejam o versículo 10. De tornar a congregar em Cristo, ou seja, na pessoa do Senhor Jesus Cristo, todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Irmãos, pensem nisto, isto é a nossa identidade. Sem ser em união com Jesus não existe salvação, porque todas as bênçãos de Deus não nos pertencem, pertencem a Jesus. Foi Jesus que conquistou todas as coisas. Nós não recebemos nenhuma bênção de forma direta. Tudo pertence a Jesus e só em união com Ele é que nós recebemos essas bênçãos. Irmãos, é como o ramo e uma árvore. Tiramos o ramo da árvore e o ramo seca. Porque o ramo não se alimenta a si próprio, nem tem vida em si próprio. Nós somos o ramo que fomos enxertados na árvore e que por causa da árvore e só por causa da árvore recebemos vida. E isso é permanente e eterno, irmãos. Jesus não morreu por nós para nos dar alguma coisa. Jesus entregou-se a si mesmo por nós para se oferecer a si mesmo por nós. Ele é a nossa bênção. Irmãos, esta verdade é, por um lado, a nossa segurança, mas também o nosso foco. É a nossa segurança porque, se nós estamos unidos a Jesus, a nossa salvação é garantida. Irmãos, pensem nisto. Se a nossa salvação estivesse dependente de alguma coisa que nós fizemos ou continuamos a fazer, ela nunca estava garantida e o resultado nisso era estarmos a pensar sempre em nós próprios e a pensarmos em como alcançar salvação. É a nossa segurança. Nós podemos ter vacilação na nossa fé, a nossa mente pode falhar, o nosso corpo pode falhar, nós podemos pecar, ainda assim confiamos, porque ela é garantida por aquilo que Jesus fez, não por aquilo que nós fazemos. Mas, por outro lado, ao mesmo tempo, é o nosso foco, porque assim sabemos de que é nele que está a vida, é ele que desejamos, é para ele que nós olhamos. E por isso o que dissemos de Deus, podemos dizer de Jesus, que é o seu Filho, Deus feito homem. Como o autor aos Hebreus diz,
olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. O crente, irmãos, pode dar-se ao luxo de viver para Jesus, porque a sua salvação está garantida. Nós não vivemos para nós, nem para garantir a nossa salvação. Nós podemos dar-nos ao luxo de viver para Jesus, porque a nossa salvação está garantida. E por isso, irmãos, nós estamos juntos para cultuar. Não o fazemos para ganhar a aprovação de Deus, fazemo-lo porque somos aprovados por Deus através e na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Portanto, o foco é Ele, não somos nós. Última pergunta, número 5. Para quê? O propósito de todas as coisas. Irmãos, aqui nós temos que diferenciar neste hino duas coisas. Os propósitos intermédios e os propósitos finais. O que é que eu quero dizer com isto, irmãos? É que neste hino nós temos apenas um propósito final que é repetido 3 vezes. Vejam o versículo 6, o versículo 12 e o versículo 14, que com algumas diferenças, mas basicamente apresentam a mesma afirmação, porque é o propósito. Começa com para. É o propósito de todas as coisas, o propósito pelo qual Deus faz e planeou todas as coisas. Versículo 6, para louvor e glória da sua graça. Versículo 12, com o fim de sermos para louvor da sua glória. Versículo 14, para louvor da sua glória. Irmãos, a salvação permite-nos viver para a razão pela qual nós fomos criados. Entendem, irmãos? Por isso é que eu dizia que nós nos podemos dar ao luxo de viver para Jesus. Porquê? Porque nós fomos salvos com esse propósito e fomos libertos com esse mesmo propósito. Deus age com este propósito final. E é por isso que existem outros objetivos intermédios, mas que contribuem com este fim. Vejam, irmãos, podem ver no texto estes objetivos intermédios que todos contribuem para a glória de Deus. Versículo 4. Para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele. Essa é a razão da nossa eleição. Versículo 5. Predestinou-nos para filhos de adoção. Predestinou-nos, diz o versículo 5 ainda, para si mesmo. Vejam o versículo 14. De que Ele é o penhor da nossa herança para a redenção da possessão de Deus. Mas porquê é que Deus faz todas estas coisas? Qual é o propósito final? Para louvor da sua glória. O louvor de quem Deus é. Irmãos, algo implícito, mas penso que é muito importante notar neste hino, é que o apóstolo Paulo está a ilustrar ele próprio, na sua própria vida, na sua própria escrita, o resultado da sua salvação. Notam isso, irmãos? O apóstolo Paulo é a representação daquilo que Deus deseja para cada um de nós. Vejam como Paulo, alguém salvo por Deus, vive em completa devoção e para a glória de Deus. O próprio hino é o resultado dessa salvação. É por isso que ele louva e que ele cultua, porque ele entende a salvação. Aquele que foi salvo vive de forma consistente com a sua salvação. Vive para louvar a Deus. Por isso, irmãos, o culto comunitário é tão importante, porque ele é a ilustração do resultado da nossa salvação. Os salvos juntam-se para fazer aquilo para o qual foram criados por Deus. Que é o quê? Louvar a Deus e dar-lhe glória. Sabem, irmãos, como é que biblicamente nós conhecemos aqueles que são salvos por Deus? Biblicamente, irmãos, não aquilo que vai na nossa mente. Nós sabemos aqueles que são salvos porque os salvos adoram. Sabem como é que podemos medir a nossa compreensão da nossa salvação, irmãos? Pelo nível da nossa devoção. O nível da nossa devoção é diretamente proporcional à nossa compreensão do que Deus fez por nós. Quanto mais nós compreendemos e sabemos e conhecemos a dimensão daquilo que Deus fez, mais devotados nós vamos viver. Falta de devoção, falta de fidelidade é resultado de falta de compreensão. Biblicamente. Vejam, irmãos, o versículo 4. Nós fomos salvos para quê? Para sermos santos e irrepreensíveis. Nós fomos libertos com este propósito. O que é que significa, irmãos? Se este propósito não está a ser cumprido,
significa que ainda não fomos libertos. Vejam o versículo 5. Fomos salvos para Ele mesmo. Por outras palavras, usando as palavras do apóstolo Paulo aos Coríntios, quando ele diz que, e Ele, referindo-se a Jesus, e Ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. De acordo com este texto, irmãos, porquê é que fomos salvos? Para viver para Ele. Nós fomos libertos, somos livres para viver para Ele. Portanto, se não vivermos para Ele, o significado disso mesmo é de que ainda não fomos libertos. Irmãos, isto é sério. Porque a eleição de Deus não é razão para a nossa passividade. Biblicamente, e segundo o apóstolo Paulo diz, a eleição de Deus resulta em santificação. Portanto, se não existe santificação, ou se santidade não nos é reconhecida, é porque ainda não fomos salvos. Porque a salvação é a liberdade do pecado para podermos viver para Deus. Entendem, irmãos? Isto é extremamente importante porque nos ajuda também a nós a fazer um autoexame. Não é isso que nós somos chamados a fazer cada vez que tomamos a ceia? Porquê, irmãos? Para nos lembrarmos da nossa identidade e para nos lembrarmos da razão pela qual fomos salvos. Porque se agora somos livres para algo. Não somos livres para viver mais para nós, somos livres para viver mais para Ele. Por isso, irmãos, se não estamos a crescer em santidade e na nossa devoção com Deus, isso pode ser sinal de que nós ainda não fomos libertos. Não interessa, irmãos, se na nossa mente estamos muito convencidos da nossa salvação. Se a santidade não é evidente e reconhecida por outros, nomeadamente e em primeiro lugar pela própria Igreja, isso deve servir para autoexame. E provavelmente a conclusão, se santidade não existe, é porque a salvação ainda não chegou. Por isso, irmãos, como é que conhecemos os filhos de Deus que foram salvos por Deus? Os filhos de Deus são aqueles que não vivem mais para si próprios, mas vivem para Jesus, aquele que por eles morreu e ressuscitou. E é assim que nós entendemos, irmãos, o objetivo da eleição do nosso Deus. Porque é tantas vezes mal compreendida. A eleição de Deus tem um propósito. Como também nos elegeu nele, versículo 4, antes da fundação do mundo. Mas não acaba aí. Para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele. Isto é o significado da salvação. Ela torna-se visível pela forma como a Igreja vive. E se a Igreja não vive, ela prova que a salvação ainda não chegou. O eleito vive de forma santa e fiel. A doutrina da eleição nunca pode ser, mais uma vez, irmãos, usada como desculpa para a desobediência ou de secundarização de uma vida santa. Não interessa o que eu faço porque eu sou salvo. Isto não é bíblico, irmãos. É exatamente o oposto do que Paulo está a dizer. Aquele que é salvo vive de forma santa, porque foi para isso que foi salvo. Conclusão, irmãos. Toda a carta de Efésios, se os irmãos leem, tem este hino como fundamento. Paulo deseja que a Igreja se lembre da sua identidade. Quem são e por que são o que são. E eles são filhos de Deus e são o que são porque Deus os salvou, porque Deus decretou e Deus concretizou. Porque Deus prometeu e Deus está a cumprir. Queridos irmãos, Paulo vivia no mesmo mundo que nós. E esta é a última pergunta que eu gostaria de vos fazer. O que é que Paulo via? Paulo vivia no mesmo mundo que nós, irmãos. Vivia o mesmo dia a dia que nós. A única diferença é que vivia num outro espaço temporal e local. Certo? Mas era o mesmo mundo, com as mesmas tentações, apenas apresentadas de forma diferente. E o que é que ele via, irmãos? Qual era o mundo que Paulo via? Ele via Deus a cumprir o seu plano e as suas promessas. Ele via Deus a cumprir o seu plano universal de restaurar todas as coisas na pessoa de Jesus.
E essa era a razão pela qual ele vivia. Para participar no plano de Deus. Irmãos, nós somos tentados diariamente a viver demasiado distraídos e demasiado focados em nós próprios. E é por isso que nós precisamos destes símbolos, do batismo e da ceia, para sermos lembrados da nossa identidade, para vivermos de acordo com a nossa identidade. Irmãos, quantas vezes a Igreja, a nossa fé, é uma coisa secundária na nossa vida? Ou é uma caixa que nós temos lá, entre outras coisas que nós fazemos? Aquilo que Paulo está a dizer é quando compreendemos a dimensão do que Deus está a fazer, isso toma conta da nossa vida, independentemente do que nós estamos a fazer. Porque quanto mais compreendemos a dimensão do plano de Deus e daquilo que Deus fez por nós, mais nós queremos viver para ver esse plano concretizado e participar nesse plano. O meu desejo, irmãos, é que enquanto celebramos o batismo do Bruno, é de nos podermos lembrar do que Deus está a fazer e de pedir a Deus: Senhor, ajuda-me, eu quero viver focado nisto, em tudo aquilo que eu possa fazer. O meu desejo é que, ao lembrarmos da nossa identidade em Jesus e do privilégio de sermos filhos de Deus, possamos estar preparados a adorar melhor. E por isso concluímos com as palavras de Deus em Judas 25. Há único Deus, Salvador nosso, por Jesus Cristo nosso Senhor, seja glória e majestade, domínio e poder antes de todos os séculos, agora e para todo o sempre. Amém. E hoje de manhã não é a salvação do Bruno, nada de extraordinário, nada de mágico vai acontecer com o Bruno, porque ele já foi salvo. Aquilo que vamos fazer hoje aqui com o Bruno Sousa é uma representação física de uma realidade espiritual que já aconteceu na vida do Bruno. E por isso eu gostava ainda de partilhar um texto com os irmãos em Colossenses, no capítulo 2, no versículo 12. Diz assim a palavra, Colossenses 2:12: tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. O Senhor Jesus, quando foi à cruz, ele estava a representar o Bruno. E por isso o Bruno morreu com Cristo e ressuscitou com Cristo. E o mesmo poder que ressuscitou o Senhor Jesus dos mortos é o poder que ressuscitou o Bruno para uma nova vida, agora sob o domínio do nosso Senhor Jesus Cristo. Isso alegra-nos muito e por isso queremos celebrar este momento com alegria. Vou chamar o Bruno, que ele possa descer. Bruno, crês que Jesus Cristo é o Filho de Deus? Em obediência ao mandamento do Senhor Jesus, mediante a tua confissão de fé, meu irmão, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.